Projeto Ensaios, leia comigo. Religião e violência. Por que a convicção insiste em ser intolerante? Ensaio de Pedro Silva e Wayne César Freitas Pinto, revisado por Maria Clara de Freitas Barcelos e Caroline Guedes, com ilustração de Mar Costa, publicado pela Ermira Cultura em 25 de outubro de 2025. Hoje você está lendo comigo, Maria Clara de Freitas Barcelos. Em um texto de 1999, intitulado A Religião e a Violência Simbólica, o filósofo francês Paul Ricoeur investiga a violência contida e engendrada pela religião. Sua investigação consiste em uma interpretação pessoal da íntima relação entre religião e violência. A partir de 5 pontos argumentativos, apresentaremos a interpretação ricoeuriana. 4 pontos serão dedicados a expor o porquê de tradições religiosas serem violentamente intolerantes umas com as outras, e o 5º e último ponto se concentrará em expor brevemente o objetivo da religião. 1. Características principais da religião e da violência. Para Ricoeur, a religião contém 3 características principais: a anterioridade de uma palavra constituinte, a mediação da escrita e a história de uma interpretação. Ou seja, a primeira característica da religião é uma palavra discursiva que funda a crença, como, por exemplo, um chamado vocacional, supostamente divino, destinado a alguém. Sua segunda característica é a instrumentalização dessa palavra mediante a escrita, por exemplo, o registro escrito de uma tradição oral milenar. Sua terceira característica é a interpretação dessa palavra escrita ao longo da história de uma tradição. Já a violência, segundo a concepção do filósofo, consiste basicamente no sofrimento infligido pelo homem ao homem. Para explicarmos o motivo de a religião praticar violência, é preciso primeiro apresentar a experiência metafísica que interpela o ser humano. 2. A experiência metafísica do ser humano. Para entendermos a experiência metafísica que o ser humano experimenta, é preciso adentrar brevemente na teoria antropológica ricoeuriana. A antropologia filosófica de Ricoeur apresenta uma desproporção constitutiva do ser humano. Essa desproporção é denominada dialética fundadora. Essa dialética consiste na diferença entre a recepção finita de adesão, delimitação receptiva, e o reconhecimento da excessividade do fundamental, superabundância do fundamental. Em termos mais simples, o ser humano é constituído de finitude e capacidade. Esse excesso do fundamental implica a ameaça, que pode levar à violência. A desproporção constitutiva do ser humano é a dialética fundadora entre a adesão limitada e o excesso do fundamental, isto é, a experiência metafísica inefável que atravessa a existência humana. Alguns filósofos a denominaram com outros termos, mas certamente visavam a mesma experiência. Kant a entendeu como transcendente. Schleiermacher a chamou de absoluto. Rudolf Otto a apontou como luminoso. Mas então, como essa desproporção constituinte do ser humano contribui para o entendimento da violência da religião? Eis o que veremos adiante. 3. A violência como resposta do religioso. Diante da experiência metafísica do fundamental, as diferentes e opostas comunidades religiosas aparecem como rivais na luta pela apropriação do ser, esse outro absoluto denominado geralmente de Deus, o supremo objeto religioso. Isso significa que as comunidades religiosas universais, com suas tradições específicas, são rivais na recepção da experiência transcendente, pois se tornam exclusivamente possessivas de tal experiência. É nesse sentido que, diante da ameaça contrária, a violência é a resposta externa das comunidades religiosas para a proteção interna de sua crença possessiva da transcendência. Em outras palavras, a religião realiza a violência para proteger sua crença exclusiva em Deus. 4. Convicção religiosa e intolerância violenta. Portanto, por que a convicção religiosa insiste em ser violentamente intolerante? A convicção religiosa insiste em ser violentamente intolerante porque o excesso de visões religiosas e arreligiosas, contrárias e diferentes, é ameaçador para a segurança da crença e da posse do supremo objeto religioso, Deus, objeto de desejo e de medo, tornado propriedade da comunidade religiosa ou do indivíduo crente.
Nesse sentido, a violência seria a resposta protetiva da religião diante da oposição ameaçadora que a excede na experiência do fundamental. 5. O objetivo da religião. Mas com Ricoeur, não podemos concluir que o objetivo da religião é a violência. Nosso quinto e último ponto argumentativo trata da finalidade da religião. Para o filósofo, a religião destina-se ao homem capaz, o ser humano possível, capaz de falar, linguagem, narrar, narrativa, agir, ação, responsabilizar-se, ética. Em um diálogo com o teólogo católico Hans King, em 1996, que recebeu o título As Religiões, a Violência e a Paz para uma Ética Planetária, Ricoeur apresenta o seguinte questionamento: como purificar essa convicção da força de uma palavra que nos precede, da tendência a impô-la pela violência? Em outras palavras, como não ser intolerante diante das outras confissões, preservando sua própria convicção? King responde: creio que, se estou certo de mim, se não tenho medo da verdade, se estou de fato enraizado na minha própria fé, então estarei igualmente pronto para estar aberto às outras e a estimá-las. Com efeito, muitas vezes, aqueles que são mais agressivos em matéria religiosa são aqueles que não estão muito seguros de sua fé. Ou seja, a convicção pessoal ou coletiva não deve temer e ameaçar outras confissões. Ao contrário, deve estar aberta a estimulá-las e a reconhecer nelas o que falta na sua própria confissão. Esse pequeno diálogo apresenta o potencial ético de reconhecimento mútuo entre religiões diferentes. 4 anos depois da entrevista com King, em uma conversa com monges cristãos, durante uma visita à comunidade ecumênica de Taizé, interior da França, Ricoeur fala do homem capaz, o ser humano possível, que ecoa suas reflexões antropológicas anteriores e revela, enfim, o objetivo da religião. Aquilo que, de alguma forma, tenho necessidade de verificar é que, por muito radical que seja o mal, não é tão profundo como a bondade. E se a religião, as religiões, têm algum sentido, é o de libertar o fundo de bondade dos homens, de ir procurá-lo daí onde ele está completamente escondido. Portanto, a religião destina-se, ou deveria destinar-se, a libertar a capacidade oculta de bondade que existe no ser humano. Não é à toa que figuras exemplares como Mahatma Gandhi, em favor do direito de independência do povo indiano, e Martin Luther King Jr., em favor dos direitos civis dos negros estadunidenses, fizeram de sua fé um ato libertador contra a violência da opressão nacionalista e da injustiça racial. Nesse sentido, quando a religião alcança seu propósito, ela atinge seu término. Esse é seu fim. Este foi o Projeto Ensaios Leia Comigo, com edição de Natasha Garcia. O Projeto Ensaios é um projeto de divulgação científica da filosofia e das ciências humanas, coordenado pelo professor Wayne César, do curso de Filosofia da UFMS, em parceria com a Ermira Cultura. Até a próxima!